Você jamais imaginaria o que uma fazenda barata pode esconder. Uma família comum comprou a Casa das Almas Amarradas, achando que estava fazendo um bom negócio. Mas o que eles não sabiam é que os antigos donos nunca voltaram para buscar os móveis, nem mortos. À meia-noite, as cadeiras começam a balançar sozinhas e vozes desesperadas pedem perdão no alpendre. E você vai acompanhar agora o que realmente aconteceu nessa casa onde o passado se recusa a morrer. Prepare-se para entrar numa história que vai prender você do começo ao fim. Foi o seu Hélio, homem do interior, que assinou o contrato sem nem perguntar por quê. Trouxe a mulher, Dona Antônia, e os 2 filhos, Marina, de 16 anos, e Tavinho, de apenas 7. Sonho de recomeço. Vida no campo. Terra fértil e sossego. Mas já na primeira noite, o sossego virou silêncio desconfortável. Silêncio que parecia ouvir. A casa estalava como se respirasse. As janelas fechadas batiam. O alpendre, enorme e sombrio, tinha 3 cadeiras de balanço. Dona Antônia jurava que mesmo sem vento, elas se mexiam sozinhas. E foi naquela primeira madrugada que Tavinho desceu as escadas chorando. Tavinho, assustado. Mãe, a moça do vestido vermelho está sentada na cadeira. E ela me chamou pelo nome. Antônia gelou. Subiu com o filho para o quarto. Disse que era sonho, mas o menino tremia. E quando Hélio saiu com a lanterna para verificar o alpendre, não viu ninguém, só que as 3 cadeiras balançavam, sozinhas, sincronizadas. Na manhã seguinte começaram a perceber os móveis. Não eram antigos, eram velhos, mas estavam em perfeito estado, como se tivessem sido deixados às pressas. Pratos ainda nas cristaleiras, cobertores em cima das camas. Uma bengala encostada na porta dos fundos. Dona Antônia, isso não é casa vendida, é casa abandonada. O vizinho mais próximo, um vaqueiro velho chamado Seu Cícero, foi quem deu o primeiro aviso. Seu Cícero com voz baixa. O que ficou aí dentro não é só móvel, não. Quem morava lá foi embora sem levar os mortos. Antônia quis rir. Hélio ficou sério, mas naquela noite, à meia-noite exata, as vozes começaram. Perdão, me perdoa, por favor, perdão. Elas vinham do alpendre, baixas, arrependidas, desesperadas. Na terceira noite, os cadeados do paiol apareceram quebrados, mas ninguém os tocou. As galinhas estavam todas mortas, sem sangue, sem marcas, só deitadas no chão, com os olhos abertos. Como se tivessem olhado para alguma coisa e desistido de lutar. Tavinho parou de falar. Marina dizia que o irmão ficava horas olhando para a janela, como se esperasse alguém chegar. Tavinho sussurrando para o pai. Ela vai entrar hoje, pai. A moça disse que vai sentar na minha cama. Dona Antônia trancou o quarto do menino. Mas na manhã seguinte o cadeado estava aberto, a porta entreaberta. E na parede, algo escrito com carvão. A dor ainda mora aqui. Aquilo não era simples, não era só história antiga de povoado. Foi aí que Marina começou a vasculhar a casa. Achou uma caixa com fotos escondidas atrás de um painel solto. Casal. Jovem, criança pequena e uma mulher com um vestido vermelho antigo de noiva. Em todas as fotos, a mesma expressão. Os olhos arregalados como se ela soubesse de algo. Como se estivesse viva até ali. Marina nervosa. Ela está na foto. É a mesma que o Tavinho viu. E olha isso aqui. Um recorte de jornal amarelado com o título Tragédia no Engenho Velho. 3 corpos nunca foram encontrados. Hélio leu em silêncio. A casa era parte de uma herança judicial de um antigo engenho. Os donos sumiram. Os herdeiros nunca quiseram reaver. Naquela noite, o tempo virou. O céu se fechou sem nuvens, e por volta da meia-noite, Antônia ouviu passos no corredor. Mas todos estavam dormindo. Ela seguiu o som em silêncio. Quando chegou perto do alpendre, a porta estava escancarada. Antônia em choque.
Tinha gente ajoelhada ali fora. Umas 5 sombras. Pareciam rezar, mas choravam. Ela recuou. Mas antes que pudesse fechar a porta, uma das sombras virou o rosto para ela, sem olhos, apenas buracos negros, e falou: "Nós estamos presos, não por escolha, por dívida." Quando Antônia tenta contar para Hélio, ele explode. Disse que tudo era imaginação, que estavam se deixando levar por conversa de matuto. Mas naquela mesma noite, o gado fugiu, arrebentou a cerca e Tavinho sumiu por 3 horas. Foi encontrado no milharal, sentado entre espantalhos derrubados, com os olhos fechados e um sorriso. Tavinho sorrindo. Ela disse que a dívida vai ser paga, com a gente. Hélio começou a ter pesadelos todas as noites. Sonhava com crianças chorando dentro das paredes, com uma mulher de vestido rasgado, amarrada por correntes enferrujadas no porão. Hélio, suado, ofegante. Ela sussurra meu nome. Diz que eu já fui avisado e que agora é tarde demais. Antônia já não comia. Marina chorava sem saber. Por quê? Tavinho desenhava coisas que ninguém entendia. Rostos deformados, corpos pendurados nas árvores do quintal. Tavinho apontando para o telhado. Ela fica ali esperando a hora certa. Disse que papai não devia ter comprado a casa, sem pedir. Na quinta noite, Marina escutou alguém chamando por ela. A voz vinha do poço antigo, seco havia décadas. Marina tremendo com a lamparina na mão. Era a voz da minha avó. Mas minha avó morreu faz anos. Ela correu, mas ao passar pelo alpendre, pisou numa poça escura. Não era lama, era sangue, que escorria da cadeira de balanço, vazia, mas ainda se mexendo. Na manhã seguinte, Hélio decidiu ir ao cartório da cidade procurar os registros da propriedade. O que descobriu mudou tudo. A casa havia sido palco de um antigo ritual. Durante a seca de 1932, o patriarca do engenho fez um pacto com uma entidade conhecida na região como a Boca do Fiofó, um espírito da encruzilhada, um devorador de promessas. Ele queria fartura, chuva e gado gordo, e deu em troca 3 vidas, funcionário do cartório em tom sério. O problema, seu Hélio, é que a última alma prometida nunca foi entregue. O pacto foi quebrado. E quando isso acontece, a dívida se arrasta. As almas amarradas eram as que o pacto prendeu no lugar do devedor. E agora, os novos moradores estavam sendo vistos como herdeiros da dívida. Na volta para casa, o carro de Hélio enguiçou a 2 quilômetros da entrada. Ele decidiu seguir a pé, mas nunca chegou. Foi encontrado no dia seguinte deitado em posição fetal entre os eucaliptos, rodeado por galhos amarrados como cruzes e coberto de marcas de corda nos pulsos e tornozelos. Ele passou a noite amarrado, mas não havia cordas. Tavinho olhando fixo para a mãe. A casa já escolheu, mãe. Falta só mais um. Depois, ela sossega. Antônia, desesperada, arrumou as malas. Mas ao abrir o portão, ele simplesmente não estava mais lá. A estrada sumiu. Era como se a casa tivesse se fechado em si mesma, como se estivesse viva e faminta. Antônia gritando: "Vocês não vão nos levar!" Mas as cadeiras já balançavam no alpendre. 3 sombras estavam sentadas e uma quarta vinha chegando. Naquela noite, Antônia trancou todas as portas. Colocou sal nas janelas, cruzes nos batentes e ajoelhou com as crianças na sala. Antônia chorando. "Deus, ainda tem alguém ouvindo, leva a gente daqui." Mas os móveis começaram a ranger, as paredes a respirar, e o relógio parou exatamente às 0000. Do quarto, Tavinho apontou para o alpendre. Tavinho assustado. "Eles já estão aqui, mãe. Faltava só você." As cadeiras balançavam sozinhas. As sombras estavam sentadas, sorrindo. E, entre elas, agora havia uma figura nova, Hélio. Ele sorria, mas seus olhos estavam completamente brancos. Marina começou a gritar, dizendo:
que alguém sussurrava no ouvido dela que a mulher do vestido rasgado estava debaixo do assoalho. Marina em pânico. Ela disse que foi traída, que a casa prendeu todo mundo que tentou contar o que houve. Foi então que a parede da cozinha simplesmente cedeu. Atrás dela havia uma câmara oculta, com 3 esqueletos deitados lado a lado, correntes nos pulsos, marcas de fogo nos ossos e, rabiscada na madeira, uma frase: "O último a fugir carrega a dívida." Antônia entendeu. A casa não queria todos, só o suficiente para fechar o pacto, e alguém precisava ficar. Ela olhou para os filhos e fez a escolha. Antônia firme. "Corram, corram sem olhar para trás." Empurrou Tavinho e Marina por um buraco no alicerce, que dava direto para o mato. Tavinho chorando. "Mãe, não! A casa vai te levar!" Antônia sussurrando. "Eu fico, mas vocês vivem." Eles correram, e quando olharam para trás, a casa já não estava lá. Nada, nem ruínas, nem poeira, como se nunca tivesse existido. Anos depois, Tavinho voltou à região com a irmã. A estrada de barro sumiu do mapa. O povoado desapareceu, mas numa tarde seca, os dois ouviram algo. Era só mato ao redor, mas ali no vento, uma voz sussurrava. Tava barato demais, porque custava alma. Essa história ainda se repete em cantos esquecidos do Brasil. E tem gente que diz que a casa aparece só para quem carrega culpa. Se essa história te arrepiou, inscreva-se no canal e ative as notificações. Toda semana, uma nova história sombria. Até mais.